Essa assertiva, sustentar montanhas nos ombros não te traz por missão, na verdade foi seccionada de uma frase maior, né, de Bhagavan. Então nós precisamos contextualizar, né? O que é dito nesse sutra, ou nesse axioma, que Bhagavan nos traz numa das reflexões diárias. Ele diz: não te é pedido feitos extraordinários. Sustentar montanhas nos ombros não te traz por missão. Somente uma coisa é necessária, aquela que, ao se realizar, todas as coisas se realizam por si mesmas. Somente este propósito te trouxe aqui. Então, nós precisamos contextualizar para entender. Porque, geralmente, nós supomos que vida espiritual, trabalho espiritual, missão espiritual, seja o que for que nós denominemos, é associado a fatos extraordinários ou a sacrifícios hercúleos, né? Como se nós precisássemos subir os Himalaias ou cruzar os oceanos a nado ou atravessar desertos correndo, como se a iluminação ou a vida espiritual tivesse associada a eventos extraordinários e a missões grandiosas, faraônicas. É disso que Bhagavan está dizendo, que não é necessário. Nós não precisamos tomar esses encargos por sobre os nossos ombros. Não é isso que nos é pedido. A ninguém é pedido feitos grandiosos, extraordinários. A ninguém é pedido que se possa salvar o mundo. Essa visão salvacionista vem muito do ego. Essa visão salvacionista vem muito de uma não aceitação das coisas como as coisas são. Como se nós tivéssemos obrigação de modificar as coisas, interferir nas coisas. Veja como nós temos atitudes intervencionistas e fazemos isso supondo que estamos fazendo bem, estamos colaborando. Quantas pessoas estão prejudicando outras pessoas ou atravessando karmas pré-estabelecidos com essa boa intenção, supondo que estão ajudando, supondo que conhece soluções para aquelas questões ou aquelas circunstâncias que certas pessoas estão vivendo. Isso soa até um pouco arrogante. Então, a vida espiritual não nos pede feitos extraordinários. Nós não precisamos construir uma grande igreja ou uma grande obra
né? Ou salvar todas as crianças abandonadas, ou todos os cãezinhos da rua. Embora, se nós fizermos isso, é muito bom. Mas não é esse não é isso que nos é pedido. Embora isso possa fazer parte de de um propósito, né, ou de uma autoconvocação que voluntariamente nós abraçamos. Mas não é isso. E aí Bhagavan diz que somente uma coisa é necessária. Aquela que, uma vez que nós realizamos, todas as coisas se realizam por si mesmas. E que somente esse propósito trouxe a cada um de nós aqui. Ou seja, o que nós viemos fazer nesse planeta? Por que dos ciclos das existências? Por que que nós descemos a planetas materiais físicos como este? Apenas para realizar esse algo, que uma vez realizado, nós estamos dispensados de outros projetos existenciais, podendo voltar para a nossa condição espiritual pura, que não depende de existências materiais. Mas do que exatamente está se falando? Aqui nós podemos fazer um paralelismo perfeito com uma certa passagem contida no Evangelho, onde nós encontramos Sananda Jesus em diálogo com Marta e Maria, que são as duas irmãs de Lázaro. E ele estava ali em Betânia, a caminho de Jerusalém, geralmente ele parava em Betânia e se hospedava na casa de Lázaro. E Lázaro tinha duas irmãs, Maria e Marta. E numa dessas vezes que Jesus chegou, e Jesus nunca andava sozinho, ele tinha sempre um séquito, né? Ele sempre era acompanhado de muitas pessoas. E quando ele chegou, e obviamente que Marta e Maria, né, tiveram que providenciar alimento para todas aquelas pessoas, né, para poder bem receber o Mestre. E aí Marta se colocou afoitamente no preparo da alimentação, na limpeza da casa, né, realizando todos esses feitos que são necessários para que nós possamos, né, é, atender, acolher uma pessoa que nos visita, ainda mais uma pessoa que nós muito amamos, como era o caso de Sananda Jesus. E, e aí Marta, naquela afã de laborioso de conseguir arrumar a casa, fazer a comida, ela olha e vê Maria, sem se mexer, jogada aos pés de Jesus e bebendo do néctar da presença de Sananda Jesus. E Marta admoesta Jesus que ele possa censurar Maria e fazer com que Maria se levante dali e vá ajudá-la nos afazeres domésticos, o que parece muito justificável. Mas Jesus, em vez de fazer isso, ele adverte Marta. Ele diz: Marta, Marta, muitas coisas te preocupas, mas apenas uma única coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Então, essa melhor parte que Maria escolheu é justamente essa única coisa necessária que, uma vez realizada, todas as coisas se realizam por si só. Né? E o que Maria, qual era a atitude de Maria?
é a atitude de estar rendida à presença crística, né, que não estava exatamente na pessoa, na personalidade de Jesus, mas potencializado dentro dela mesma, ou seja, ao contato com Sananda Jesus, esse Cristo interno, essa consciência divina, essa centelha, ela se avivou e ela ficou em estado de êxtase, rendida aos seus pés. Então, essa conexão é que é a única coisa necessária. É a realização do ser divino. E essa realização do ser divino não precisa de grandes obras. Aliás, dispensa todas as obras exteriores, embora elas possam ser boas. Ela é simplesmente uma perspectiva interior. Então, ainda que nós não façamos absolutamente nada em termos de obras exteriores, ainda assim nós podemos nos recolher e ter essa realização. E uma vez que nós temos essa realização, todas as coisas se farão por si mesmas, ou seja, as coisas serão o que devem ser, da forma que devem ser, e aquilo que nos é necessário fazer no plano da existência, nós saberemos e faremos com toda a naturalidade, sem nenhum afã de grandiosidade, sem nenhum desejo de projeção, sem nenhuma necessidade de recompensa. Ainda que todos nos joguem pedras, nós continuamos a fazer porque nós não estamos apegados ao resultado. Nós apenas fazemos o que é necessário. Né? O que cabe a nós é a semeadura, é lançar as sementes. A colheita não nos cabe, os resultados não nos cabem. Se vai germinar ou não a semente, isso não é conosco. O tipo de terra que está recebendo essa semente não é conosco. Então, essa é realmente a única coisa que nos é necessária. Por isso que Sananda Jesus foi muito assertivo com Marta. Embora Marta estivesse na melhor das intenções, naquele afã laborioso de providenciar todas as coisas para bem acolher o Divino Mestre. Mas com isso ela estava distraída com as ações exteriores. Por isso que Jesus advertiu: Marta, Marta, muitas coisas te incomodam, muitas coisas te trazem numa excitação, num, num grande movimentar-se para realizar coisas, quando, na verdade, só uma coisa é necessária. E Maria, que não está perdendo essa oportunidade do contato crístico, ela escolheu a melhor parte, aquela que não lhe pode ser tirada. Então, essa é a melhor parte. Essa é a coisa necessária a ser realizada. E é somente esse propósito que, de fato, nos trouxe aqui, que nos ancorou nesse plano de existência. Então, essa pequena assertiva que foi extraída desse contexto maior, quando diz que sustentar montanhas nos ombros não te traz por missão, e não te traz mesmo, ninguém veio aqui para se sacrificar, para sofrer, né? Para carregar montanhas nas costas. Não é isso. Né? Embora nós possamos supor que seja isso, e supor que é isso que vai nos trazer a realização espiritual ou nos trará a salvação. Mas não é exatamente isso. Às vezes, quando as pessoas confundem objetivos com propósito, elas costumam, né, se emaranhar muito em atividades diversificadas no plano do exterior e esquecem de fazer essa única coisa que nos é necessária.
que é a volta à casa do Pai, ou seja, o retorno à presença divina que está em nosso próprio ser, ou seja, a realização do ser divino. Né? Esse contato com aquilo que de fato somos, com a imortalidade do ser, que estava em nós e conosco muito antes de nós nascermos em qualquer plano de existência. Por isso que Sananda Jesus afirmava, antes de Abraão ser, eu sou. Esse eu sou, que é anterior a qualquer plano de existência, que é necessário que nós encontremos. Essa é a única coisa necessária. E é somente esse propósito que nos traz a esse mundo ou a outros mundos físicos, ou a reiteradas voltas a este mesmo mundo. É isso. Gratidão. Shiva Shambho.